longo de vários meses, na hora de votar sempre surgem algumas dúvidas. Então, vamos começar logo do começo, né? Quais são as ordens, o que o eleitor pode levar e não pode levar até a urna eleitoral que pode ajudar ele, né? Porque às vezes realmente são muitos números, a cabeça fica ali meio embaraçada na hora de votar. Então, nos ajude a entender melhor como pode ser esse voto. Então vamos lá, Patrícia, agora ainda são 7 horas e alguns minutos, 7h13, estou vendo ali na tela. A votação começa às 8 horas da manhã, então a primeira coisa, ainda dá tempo do eleitor preparar a cola. É importante a cola porque são 6 votos, são 6 eleições diferentes, né? Primeiro, deputado federal com 4 dígitos, segunda, deputado estadual com 5 dígitos, depois 2 senadores. Aqui a gente abre um parênteses para dizer que não pode votar no mesmo senador as 2 vezes. Quer dizer, o eleitor houve fake news disso. Que de repente pensou em dar 2 votos para o mesmo senador, tentando dar uma força ali para o candidato, isso não vai ser possível. Não é possível, inclusive se isso acontecer, o segundo voto acaba sendo anulado. Eu só posso votar em candidatos diferentes, né? Não posso votar no mesmo senador. Depois, governador. Então, o senador são 3 dígitos, também não dá para votar na legenda. Também circulou fake news. Não, vota na legenda de senador. Não, senador, o nosso sistema é majoritário, eleitoral, então não tem legenda para senador. Você tem que colocar os 3 dígitos. Essa questão de legenda vale para que caso? Para deputado federal, que é o primeiro, e deputado estadual, que é o primeiro. A gente volta a falar disso. E aí, continuando na ordem, governador, 2 dígitos e, finalmente, presidente da República, também 2 dígitos. Então, são muitos dígitos. Eu trouxe até uma colinha oficial da Justiça Eleitoral, ela está em branco, isso está no site da Justiça Eleitoral, né? Lógico que não vai ser colorido, mas pode imprimir. Entra lá, está tudo em branco, você preenche e leva. Ou qualquer pedaço de papel. É isso que eu ia perguntar. Essa não é a única que está autorizada. Você pode levar o seu papelzinho. Qualquer uma. Inclusive, Patrícia, é bom lembrar, a gente nesses últimos dias de campanha recebeu santinhos, né? Que a gente fala de vários candidatos. Eu posso pegar qualquer um desses santinhos, se ele traz um número que eu concordo que eu vou votar, eu mantenho. Se ele não traz, eu pego o santinho, aproveito ele, se eu não vou imprimir esse em branco, risco o número que eu não quero e coloco o número que eu quero. E eu posso levar essa colinha com nome de candidato também. Com nome, se eu não quiser, eu troco, eu risco, e se eu quiser, eu aproveito aquele papel. Levo na hora da votação. O que não pode levar na hora da votação, e a gente está acompanhando a matéria lá do TRE agora? O celular. O celular pode servir para identificação, o e-título, como disse a matéria, ainda dá para baixar qualquer celular, né, Android ou iOS. Eu trouxe o meu baixei ontem, você acredita? Eu já tinha baixado há algum tempo, o meu já deixei preparado, então tá aqui também. E é super fácil, né? Você entra e coloca aqui seus dados, o seu nome, o nome do seu pai, da sua mãe, né? Coloca ali o registro do número do seu título, já dá um ok e ele já aparece aqui, enfim, o seu nome, a data de nascimento, o número de inscrição é importante, a zona e a seção. Porque isso te ajuda a localizar exatamente em que... Bom, vou virar aqui certinho. A foto. Então, e para quem tem a foto, Patrícia, eu mostrei, o meu tem a minha foto, o seu está aqui com a sua foto, significa que nós já fizemos a biometria. Sim. E mesmo aqui em São Paulo, eu voto em São Paulo, não é obrigatório. Ainda não era obrigatório, mas eu já fiz. Então, esse documento que está no celular passa a ser, inclusive, um documento oficial de identificação para qualquer situação, não é só para a Justiça Eleitoral, não. Para qualquer situação da nossa vida do dia a dia, esse passou a ser um documento oficial de identificação. Agora, quem não fez a biometria não vai ter foto, pode até baixar o e-título, mas não vai ter foto, o que significa que vai precisar levar hoje, a partir das 8 horas, um documento com foto. Qualquer documento oficial, o RG, a carteira de habilitação, carteira de trabalho, a carteira profissional, eu, por exemplo, tenho a OAB, os outros profissionais têm as suas carteiras, passaporte, para quem tiver, qualquer documento com foto. Quer dizer, doutor, se quem correu nesse domingo para procurar, já vi tanto isso acontecer na minha casa, para procurar o título, não achou, deixa para pegar o título no domingo, não achou, não tem problema. Você sabe onde votar, sabe ali a sala, que geralmente não muda muito, mesma, né? Pode ir com documento com foto. Pode ir com documento com foto e comparece direto na sessão onde você votou normalmente nas últimas eleições. Agora é importante, e aí a gente vai prestar serviço aqui na Band News. Entrando no site do TRE, que é
e eu sei que a Band News vai para o Brasil inteiro, mas vamos falar de São Paulo, né? A gente está aqui em São Paulo. Então, TRE-SP, outros estados coloca a sigla do estado, .jus.br, está ali na tela. Você vai entrar nessa primeira página e está ali, título e local de votação. Então, quem perdeu o título, quem não achou, como você disse, Patrícia, procurou agora cedo e não achou, está lá, logo na primeira página, é só abrir a primeira página, está lá, consulta local de votação. Então, a gente vai clicar ali e aí vai abrir uma outra página, você coloca dados, você não precisa ter o título. Se eu perdi o título, como é que eu vou ter o número? Perfeito, você vai colocar o seu nome, a sua data de nascimento e o nome da sua mãe. E aí vai aparecer a escola, a seção, inclusive o endereço da escola, vai aparecer tudo lá. Então é muito fácil. Nos outros estados, tira o SP e põe a sigla do seu estado. Tudo igual, todos os TREs a mesma coisa. Até porque quem fez a biometria agora, muitas vezes teve o colégio eleitoral alterado, né? Na verdade, o local de votação alterado, não é? Eu, por exemplo, eu fui fazer a biometria, fiz mudança de casa recentemente e aí já me jogaram para um outro colégio. Então, muita gente até esquece dessa mudança, né? Também mudou. Agora, normalmente a mudança não é pela biometria, é pelo local de domicílio. Então, porque você mudou de domicílio, mudou de escola também. Mas, normalmente, a escola e a sala, inclusive, são mantidas. Agora é fácil, é só entrar na internet. E não precisa entrar na internet no computador em casa, entra no celular, antes de sair, faz a colinha e olha, confirma a escola e a sessão de votação. Agora, o celular, então, você pode levar até o contato com o mesário. Passou dali, deixa o celular. Pode levar até a identificação. E a matéria lá do TRE está perfeita. O mesário pode solicitar que você deixe o celular lá com ele guardado. Agora, eu acho que isso em algum momento vai ficar talvez constrangedor, vai ficar uma situação desagradável. Então, a sugestão é, você não vai poder levar na hora da votação na cabine. Então, se você se identificar, usar o celular como nós vamos fazer, põe no bolso, desliga, põe no bolso. Talvez sofra um pouquinho, uns minutinhos aí de abstinência de celular, né? De rede social, mas põe no bolso, guarda, ostensivamente mostra, estou pondo no bolso. E aí se dirige à cabine, faz a sua votação e pronto. Aí depois na prática, o voto é bem rápido, não é, doutor? São 6 votações, como a gente falou, vários dígitos. Não tem, se o eleitor levar a colinha, é só copiar na ordem certa. Eu acho que não vai demorar. O TRE fez uma média de 1 minuto e pouquinho. O que significa que talvez tenha um pouquinho de fila, o eleitor tem que ter um pouco de paciência. Talvez as pessoas mais velhas tenham um pouco mais de dificuldade, porque são muitos votos. E outra coisa, isso a gente tem que bater sempre aí ao longo da programação. São 2 senadores. Se eu não fizer a colinha certa, de repente eu vou trocar o número, porque são 2 senadores. E aí, às vezes, a gente esquece, porque isso acontece de 8 a 8 anos. Então, a última vez que isso aconteceu foi em 2010. Então, de 2010 até agora, 2018, tem muitos eleitores novos que não votaram em 2 senadores. Então, isso precisa ser lembrado sempre ao longo do dia. Agora, se de repente ali no momento de votação surgir alguma dúvida, a pessoa pode chamar o mesário, ele está autorizado a ajudar? O mesário está autorizado a orientar como fazer a votação. Candidato e indicação, de jeito nenhum. O eleitor pode até, se for o caso, e de repente ele esquecer, não levou a colinha, pedir para cancelar o voto dele naquele momento e votar depois. Olha, eu esqueci em quem eu vou votar, minha colinha tá ruim, eu pulei um número, sei lá o quê. Pode pedir para cancelar o voto naquele momento e depois voltar para votar outra vez. Agora, o comprovante de votação, né? A gente sempre recebe aquele canhotinho, né? Que é bem pequenininho, muito fácil de perder. É importante preservar esse documento ou não? Na internet a gente consegue tê-lo de volta? Em algum momento era importante preservar, porque aquilo era a comprovação de que o eleitor compareceu no primeiro turno, no segundo turno, e para praticar uma série de atos da vida civil. Agora, hoje em dia também, naquela mesma página que a gente exibiu agora, o eleitor pode em qualquer momento tirar uma certidão, chama certidão de quitação eleitoral, com os mesmos dados, nome dele, data de nascimento, nome da mãe, tem lá no meio ali, quitação eleitoral, situação eleitoral. Então, a rigor, eu vou receber aquele papelzinho. É importante dizer que aquele papelzinho não é prova em quem eu votei, é prova de que eu votei, mas não é prova em quem votei, porque tem lugares por aí que o pessoal quer aquele papelzinho, aquele comprovante para, de alguma maneira, constranger o eleitor. Olha, vou ficar sabendo em quem
quem você votou, né? É uma ameaça, é um constrangimento, isso é impossível de saber. Então, é um comprovante de que você compareceu. E se você perder, entra lá no site e imprime com os mesmos dados, não tem problema nenhum. Só que isso não vai ser necessário hoje, é ao longo do tempo, depois das votações. Agora, outra questão, né, que, enfim, pode trazer dúvida aos pais. Eles podem levar os filhos para votar junto, ajudar ali a apertar a tecla? Eu lembro que quando era pequena, eu entrava na urna com meu pai e com a minha mãe. Mas Patrícia, e agora? Eu ouvi isso essa semana lá na faculdade, né? Os meus alunos, eu perguntei isso para eles e eles falaram exatamente isso. Eu era pequeno, era uma alegria sair domingo, como tem que ser. É uma alegria sair domingo com o pai, com a mãe, com o vovô, com a vovó e ir passear e acompanhar. Então, é lição de cidadania e você está dando o seu testemunho, os meus alunos deram para mim essa semana também. É uma lição de cidadania, mostrar como funciona a democracia. Está perfeito. Agora, não deixar a criança manusear a urna eletrônica, porque quem tem que fazer isso é o eleitor, a criança não vota. Então, você pode até mostrar, olha, é assim que faz, mas não deixar a criança manusear a urna eletrônica. Quer dizer, ela pode, ela não está... Ela pode ir, sim, com certeza. A urna com os pais ali, isso, ninguém vai impedir. Pode ficar do lado, pode ver, não tem problema nenhum. Agora, manusear a urna eletrônica, eu acho complicado, porque o eleitor é o adulto, é a pessoa que tem obrigatória entre 18 e 70 anos, não a criança. Mostra, diz, olha, quando você crescer, você vai participar. Inclusive, é um estímulo, porque como o voto é facultativo a partir dos 16 anos, o pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia, pode até dizer, olha, quando você tiver 16 anos, vai lá e se inscreve, que aí você já vai poder votar. Ok, agora vamos falar um pouco sobre as manifestações em relação aos candidatos. Hoje, no dia de votação, na hora da votação, o que é permitido ou não ao eleitor? Você falou muito de levar o santinho, né? Esse santinho pode ser entregue depois a alguém que está entrando ali no colégio para votar? De jeito nenhum. Boca de urna é crime. Eu falei do santinho que a gente recebeu ao longo dessas últimas semanas, desses últimos dias. Hoje não, de jeito nenhum. Boca de urna é crime, qualquer tipo de propaganda eleitoral hoje é crime. Então não pode ter santinho entregue na porta da escola. Em algum momento isso podia lá atrás, os mais velhos vão se lembrar disso. Hoje não pode mais e já faz algum tempo, não é só nessa eleição. Então, boca de urna é crime, não pode aglomeração. O que diz a lei? Inclusive teve um problema aí esses últimos dias sobre a camiseta, a gente pode falar especificamente. O que diz a lei? Hoje pode manifestação individual e silenciosa. A nossa Constituição, que completou 30 anos agora, na sexta-feira, garante para os cidadãos, aí não são só eleitores, os cidadãos, garante a liberdade de manifestação, de expressão, e a Constituição não está revogada hoje porque é eleição, mas por causa da eleição tem regras. E aí a lei diz, hoje manifestação individual, então não precisa dizer, mais de uma pessoa não é individual, e silenciosa. Silenciosa não pode carreata, passeata, buzinaço, jingle, carro de som, isso hoje não existe, é impossível e é crime. Mas pode se vestir, de repente, então, com os números, a foto do candidato? Dentro do que diz a lei, individual e silenciosa, perfeito, até porque a lei fala expressamente, olha, você pode revelar a sua preferência colando um adesivo na sua camiseta, qualquer que seja ela, e colocando um botão no seu candidato. Você pode até levar uma bandeira do seu candidato. Agora, quando entrar na escola, enrola a bandeira, dobra a bandeira, não precisa ser ostensivo, porque aí, como haverá outros eleitores lá, talvez isso seja interpretado como boca de urna. Então, enrola a bandeira na hora que você está votando, mas você pode sair com a sua bandeira assim, individual e silenciosa. E agora, essa última semana, na sexta-feira, o TSE, então, acabou liberando camiseta de candidato. Agora, vamos tomar cuidado, Patrícia, porque a lei continua proibindo que o candidato faça, o verbo é fazer, então a lei continua proibindo que o candidato faça, fazer camiseta, e outro verbo, distribuir. Então a lei continua proibindo que o candidato distribua. Então o candidato não pode distribuir, não pôde no passado ontem, não pode distribuir hoje. Que camiseta então é essa que nós estamos falando? Aquela que, e eu vi matérias, reportagens, tem gente que defendeu aí um dinheiro honesto, né? Fez algumas camisetas, mas pessoas individualmente, fez lá na sua casa, no quintal de casa, e agora está vendendo nos grandes centros aí, nas avenidas, então custa R$5, R$10. Então essa camiseta que eu estou comprando de um camelô, estou comprando de uma barraquinha, essa camiseta eu posso usar hoje, desde que esteja dentro da regra, individual e silenciosa, não pode ter aglomeração. Não adianta eu juntar 10 pessoas com 10 camisetas iguais e sair para a rua, porque isso é manifestação coletiva, isso não pode.
Podemos falar da internet, pois não, Patrícia? Bom, então a gente vai falar da internet, mas na volta do intervalo a gente precisa ir agora para break. O doutor Alberto Rolo vai continuar com a gente aqui nessa cobertura especial, né, doutor? À vontade, estou aqui à disposição. Tá certo, a gente vai para o intervalo e já voltamos.